Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos estudar um pouco a palavra do Senhor. Que você tenha um Shabbat cheio da graça, do renovo do Senhor na sua vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória Hoje a Deus. nós temos duas porções para nós estarmos desfrutando, né? Essas duas porções. A primeira, Tazria, que vai de Levítico, capítulo 12, versículo 1, até Levítico, capítulo 13, versículo 59. E depois nós temos ainda Metzorá, que vai do capítulo 14, versículo 1, até o capítulo 15, versículo 33. São duas porções que nós temos para tratar hoje aqui. E vai ser um momento importante para a gente poder compreender algumas coisas que tem revelado aqui nessa porção. Coisas que nós precisamos compreender. Nós que estamos vivendo esse tempo onde a igreja tem restaurado as raízes e tem conectado a Torá, o Taná, com a Brit Hadashah, vendo que na verdade não há contradição na palavra, mas sim uma unidade perfeita, plena, quando nós abrimos o nosso coração e recebemos a revelação produzida pelo Espírito de Deus. Quando essa palavra entra em nós e nós permitimos que ela fale com cada um de nós. Amém? Amém. Eu queria começar então essa porção. Primeiro deixa eu dar uma apanhada aqui, alguns pontos que eu vou querer estar tratando. Eu vou começar falando acerca de circuncisão, porque o início dessa porção, no capítulo 12, vai falar de circuncisão. Depois nós vamos falar um pouco sobre Saraat, doença de pele, porque esse texto, essa porção também vai falar disso no capítulo 13, acerca da doença de pele. Uns tratam como lepra, mas na verdade essa palavra ela é mais abrangente, está relacionada à doença de pele. Nós vamos falar sobre isso. Quem escuta assim pensa: o que tem na palavra que pode trazer para a minha vida sobre doença de pele? Tem muita coisa para falar, gente. Amém. E depois nós vamos para o capítulo 14 falar sobre a cura. Como que a cura e a purificação vem sobre a nossa vida? Como viver essa cura e essa purificação dessa doença de pele? É basicamente isso que a gente vai estar tratando hoje aqui. Então, Levítico capítulo 12, ele começa dizendo, no versículo 3, eu quero ler com vocês, porque no versículo 3 diz assim: no 8º dia, o prepúcio do bebê será circuncidado. Um texto que fala acerca de circuncisão. E aí nós começamos a pensar e precisamos entender o que é circuncisão. Até para poder responder uma pergunta: será que nós somos circuncisos ou não? Se alguém perguntar para você: você é circunciso? Você já se circuncidou? Qual será o entendimento que nós temos a respeito da circuncisão? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa estar compreendendo aqui. Por isso eu trouxe esse texto de Romanos. Romanos capítulo 2, do versículo 25 ao 29. Abre aí, gente. Vamos manusear, né? Romanos capítulo 2,
do versículo 25 ao 29, por que nós estamos indo lá em Romanos? Para que a gente possa entender que aquilo que o Eterno estava trazendo como revelação, quando Ele entregou essa instrução da circuncisão, para que a gente possa entender que isso não passou, mas que a gente precisa compreender o que é a circuncisão revelada a nós hoje. E lá em Romanos capítulo 2, a partir do versículo 25 diz: porque a circuncisão tem valor se você o fizer o que a Torá diz, o que a instrução do Senhor diz. Entretanto, se você for um transgressor da Torá, se você for um transgressor da instrução, da lei do Eterno, sua circuncisão torna-se incircuncisão. Portanto, se um homem incircunciso guarda as exigências justas da Torá, não será sua incircuncisão considerada circuncisão? Na verdade, o homem fisicamente incircunciso que obedece à Torá condenará você, que apesar de ter passado pela Brit Milá, pela circuncisão, e ter a Torá escrita, transgride a Torá, porque o judeu de verdade não é apenas o exteriormente judeu. A circuncisão não é apenas exterior e física. Ao contrário, o judeu de verdade é quem o é interiormente. E a verdadeira circuncisão é a do coração, espiritual, não literal, para que seu louvor não proceda dos homens, mas de Deus. Olha que coisa linda que Paulo traz aqui, gente. E para que você possa começar a entender isso aqui, eu quero que você perceba o que representava a circuncisão na carne. A circuncisão na carne, ela era entendida como um ato de alguém que entrega a própria vida ao Eterno. Alguém que faz uma aliança, um pacto de entrega da própria vida ao Senhor. Eu vou ler isso mais adiante, para você entender. Então, alguém que entregava a vida ao Senhor e deveria seguir as instruções que estava ali escrita, porque afinal de contas a vida dele foi entregue àquele que estabeleceu as instruções. Então o que Paulo está dizendo é que de nada adianta você realizar um ato físico que anuncia aos homens que você entregou a sua vida, se você não cumpre as instruções daquele a quem você entregou a sua vida. Porque se você entregou a sua vida ao Senhor, logo você é aquele que obedece ao Senhor, que segue a vontade dele, porque a sua vida não pertence mais a você, pertence a Ele. Então o que ele está dizendo, se você pratica um ato exterior que anuncia essa entrega, mas não vive na prática, não cumpre a instrução, de nada adianta o seu anúncio, de nada adianta o seu ato físico, se espiritualmente, se internamente você não vive essa entrega. O mesmo pode ser aplicado à imersão. Se você vive o batismo, mas na verdade aquele ato que acontece ali, físico, de você entrar numa piscina ou num rio, seja onde for, e descer as águas e levantar, se aquilo não altera a sua atitude, a sua posição de vida, se aquilo nada muda, se não há uma genuína conversão, se não há um genuíno arrependimento, de nada
vale, nada mais é do que um banho, um mergulho em água. E ele diz mais, ele diz agora aquele que não praticou esse ato físico, se na realidade espiritual ele tem uma vida genuinamente entregue ao Senhor, buscando a sua vontade, realizando as suas instruções, a sua lei, então esse fisicamente incircunciso é um circunciso. Circuncisão é operada no coração pelo Espírito e não pela lei escrita. O que Paulo está falando aqui, meu amigo, é que desde o início, quando a circuncisão ela é estabelecida, e eu não estou falando de Novo Testamento, estou falando lá de trás, estou falando de Deuteronômio capítulo 10, abre aí. Você vai ver que desde lá, a intenção do Eterno ao estabelecer essa instrução foi que, para que isso se tornasse uma realidade no coração do homem. A circuncisão do coração, gente, não é algo criado no Novo Testamento, nem por uma nova religião que surgiu. A circuncisão do coração já estava estabelecida lá na Torá. Deuteronômio capítulo 10. Deuteronômio 10. Do versículo 12 ao 16, começa a entender. Que eu quero que você entenda o seguinte, que a realidade da circuncisão nada mais é do que alguém que entrega a vida ao Senhor para praticar e realizar a tua instrução. É a palavra inserida, escrita, cravada no nosso coração. Isso é uma genuína circuncisão. A palavra do Eterno entalhada em meu coração. A partir do versículo 12 diz: por isso, agora Israel, tudo que Adonai seu Deus pede a vocês é que temam a Adonai seu Deus, sigam-lhe os caminhos. Gente, olha só, conforme você for lendo, vá absorvendo isso. Ele está falando que o que ele pede é que você siga os seus caminhos, que você realize a sua vontade, amem-no e sirvam a Adonai seu Deus com todo o seu coração e todo o seu ser. Isso é entrega, gente, é entregar a vida. Ele fala: sirva a Ele com todo o coração, com todo o teu ser. As instruções que Ele trouxe a nós, Ele fala: viva isso intensamente, todo o coração, todo o ser. Obedeçam para o seu bem as mitzvot, os mandamentos, as instruções, os regulamentos de Adonai que eu dou hoje a vocês. Vejam, o céu além do céu, a terra e tudo que há neles pertencem a Adonai seu Deus. Adonai se afeiçoou a seus antepassados e os amou e escolheu os descendentes deles, vocês, dentre todos os povos, como Ele faz ainda hoje. Portanto, circuncidem o prepúcio do seu coração. Aonde está isso aqui, gente? Na Torá. A Torá que está falando que a circuncisão e a intenção do Criador, a intenção daquele que trouxe essa instrução, é essa realidade no coração,
de uma entrega total, de alguém que caminha segundo o seu propósito, um coração entregue a Ele, a obedecer, a seguir a sua vontade. E não sejam mais teimosos. Circuncisão é aquele que tem a vida entregue. Deuteronômio 30. Versículo 6. Então Adonai, seu Deus. Gente, isso é para quem? Isso é para o povo. Sempre que ele fala seu Deus. Então ele está falando para o povo dele. Então Adonai, seu Deus, circuncidará o seu coração e o coração dos seus filhos, para que vocês amem Adonai, seu Deus, com todo o coração e todo o ser, e assim vivam. Para que você, com todo o coração e todo o ser, o ame. É uma entrega total. Isso é circuncisão, gente. Eu preciso que você entenda isso, para que você entenda o restante dessa palavra. O que é a circuncisão? Desde o início o Senhor estava estabelecendo o quê? Que traria a tua palavra para dentro do coração. A circuncisão iria operar dentro do coração do homem. É a vontade do Eterno trazida para dentro de mim. E isso acontece através da operação do Espírito em mim. Aleluia. Passa para mim. Eu botei o texto errado. Esse texto está em Ezequiel. Corrige para mim. Ezequiel. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Aquilo que antes era físico, porém já trazia a essência do que aquilo representava, o Eterno diz que aquilo vai se concretizar de uma forma, de uma dimensão plena à frente. Por isso é trazido essa palavra por um profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículo 26. O povo tinha então a marca física e a palavra escrita. E isso, aquela circuncisão física que demonstrava o ato, a posição de entregar a vida para viver uma instrução que estava ali física também. Agora o Senhor fala, olha, isso se tornará uma realidade em um outro nível. É a mesma realidade, só que levada para um outro nível. E diz o profeta o que iria acontecer: darei a vocês um novo coração, e porei um novo espírito dentro de vocês. Tirarei o coração de pedra da carne de vocês, e darei a vocês um coração de carne. Porei meu espírito dentro de vocês, e os farei viver por minhas leis, respeitar meus regulamentos e obedecer-lhes. O interessante aqui,
Eu cansei de ouvir pregação sobre esse texto e qualquer pregador que lê isso aqui diz que isso estava falando acerca da descida do Espírito. Mas esses mesmos pregadores dizem que não há mais necessidade de viver a lei. Quando diz que essa operação de um novo nascimento, de um novo coração, de um novo espírito, seria para que o povo viesse a viver as leis, respeitar os regulamentos e obedecer. O que isso está sendo revelado aqui é a nova aliança, gente. É alguém que entrega a vida agora, que vive uma circuncisão do coração. E revelando aqui que essa circuncisão do coração estaria operando em mim uma novidade em minha vida, a tal ponto do Espírito de Deus vir ao meu coração, estabelecer a vontade do Eterno, e aí eu viveria pelas leis, pela instrução, por aquilo que o Espírito ia trazer a mim como realidade, como verdade. Eu não sei se eu falei isso semana passada, eu ia falar e acabei não vindo. Foi. Precisamos entender algumas coisas acerca do Espírito agindo em nós e em nosso coração. Você sabia que existem instruções e instruções? Existem algumas instruções que o Eterno trouxe, mas que não são para todos, sabia? Existe instrução que é para a mulher somente. Existe instrução que é só para homem. Existe instrução que é só para pessoas que estão em determinadas posições, determinadas funções. Um sacerdote, quando iria entrar para prestar o serviço, ele não podia beber vinho. Um homem normal podia beber vinho. Mas o sacerdote, quando fosse entrar para ministrar o serviço, não podia. Existem leis para tempos específicos. Existem leis para lugares específicos. Será? Tempos específicos. Enquanto o povo está no deserto, vocês devem sair do acampamento, cavar um buraco, um pedaço de pau e ali fazer as suas necessidades. Serviu para aquele tempo, serve para hoje? Você hoje vai lá fora da sua casa, lá no quintal, cava um buraco para fazer alguma coisa? Foi para um tempo específico. E aí eu vou mais além. Como existem instruções específicas, ainda existem instruções do Senhor que chegam a nós em determinado tempo, porque nós estamos prontos para viver, compreender e discernir aquilo. E aí aquilo é trazido a nós. Isso chega a você através do Espírito. Algumas pessoas não compreendem algumas coisas, sabe por quê? Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Existem algumas coisas que eu tenho discernimento hoje, porque chegou o meu tempo. Existem coisas que eu ainda não chegou, eu não consegui discernir ainda, porque ainda não foi o meu tempo. Ou talvez não seja para mim. Circuncisão. Coração circunciso é aquele coração aonde está sendo operado o Espírito, trazendo a vontade do Senhor. E aonde eu me curvo a essa vontade, realizo porque eu sei, e isso produz prazer e alegria em mim. E não porque eu tenho, mas porque eu amo. Eu queria ler essa historiazinha para vocês. Certa vez, um tio perguntou para o sobrinho dele: você não podia ter estudado a Torá
e ter se tornado um erudito sem ter feito circuncisão? Essa é uma história, não tem tipo como colocar tudo, de um sobrinho, depois você vai saber quem é, que queria muito estudar a Torá e aprender a Torá. Ele via aqueles sábios falando, ele queria ter aquela sabedoria. Só que ele sabia que para estudar a Torá e se tornar um conhecedor, ele tinha que passar, era exigido ele fazer a circuncisão. E aí o tio dele perguntou isso para ele: você não podia ter estudado a Torá e ter se tornado um erudito sem ter feito circuncisão? E aí o sobrinho respondeu: oh não, isso é impossível. Todo aquele que estuda a Torá e não faz o Brit Milá, a circuncisão, não consegue entendê-la de verdade. Hashem revela sua Torá somente para aqueles que têm em seu corpo o Brit, o pacto de Abraão. Você alguma vez já deu um prêmio a um general, a menos que ele primeiro tenha arriscado a própria vida por você? Da mesma forma, se alguém faz a Milá, ele mostra que está pronto para entregar sua vida por Hashem. Somente então, Hashem, o Senhor, o recompensa com seu maior presente, fazê-lo entender a Torá. Só entende a Torá o circunciso. Só tem a revelação da Torá, só tem a revelação da instrução do Senhor quem é circunciso. Isso é evidente. Porque a circuncisão, como já falei, é a operação do Espírito em nosso coração. E sem o Espírito nós não entendemos as coisas do Senhor. O homem, em sua própria capacidade, sozinho, não entende a Torá. Ela só se discerne espiritualmente. Não tem outra forma. Porque só se conhece o homem através de seu espírito. Da mesma forma, só se conhece Deus, só se compreende Deus, a sua palavra, a sua intenção, a sua vontade, através do seu espírito. Não há outra forma. Por isso que essa semana que falou acerca dos alimentos impuros, essa palavra falou forte comigo. Eu passei um momento com uma vontade grande de responder uma pessoa acerca de assuntos, mas aí nessa hora me veio essa palavra: ele não tem o discernimento. Não adianta falar, ele não vai discernir. Ele não vai discernir. Não tem como entender a Torá, gente, se você não é circunciso. Se você não é uma pessoa que entregou o seu coração verdadeiramente ao Senhor, e a palavra dele é trazida a você pelo Espírito. Quem é essa pessoa? Esse sobrinho era Onkelos. Onkelos era um nobre romano que se converteu ao judaísmo. O tio dele era um imperador romano. Se você ler a Chumash, comentários, você vai ver lá comentários de Onkelos. Se tornou um sábio. Passa para mim. Até aqui nós estamos falando de circuncisão. Nós estamos falando acerca de cumprir a vontade, a instrução do Senhor. E uma das coisas que a gente mais vê e se pergunta é: será que o homem tem condição de cumprir a vontade do Eterno? Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Escuta comigo. Deus trouxe uma nova aliança, esqueceu a antiga, esqueceu a instrução antiga, esqueceu a lei, porque o homem não tem condições de cumprir. Quantas vezes você ouviu isso? Primeiro parece uma loucura, sem olhar para as Escrituras, porque como Deus dá uma instrução ao homem, sabendo que ele é onisciente, sabendo que o homem não vai conseguir cumprir. Para que eu vou pedir
pedir para o meu filho fazer algo, você tem que fazer uma coisa, se você não fizer é pecado, tu vai morrer. O salário do pecado é a morte. E eu dou uma instrução para ele que eu sei que ele não vai conseguir. Como pode isso, gente? Mas vamos ver se as escrituras falam sobre isso. Deuteronômio 30, no capítulo 11, do versículo 11 ao 14, um texto que você tem que deixar marcado. Deuteronômio 30, a partir do versículo 11, olha que coisa linda. Pois essa mitzvah, esse mandamento, que hoje entrego a vocês, não é muito difícil, não está fora do seu alcance. Ela não está no céu para que vocês precisem perguntar: quem subirá ao céu por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la para que possamos obedecer? Da mesma forma, ela não está no além-mar para que vocês precisem perguntar: quem atravessará o mar por nós e trará até nós e nos fará ouvi-la para que lhe possamos obedecer? Ao contrário, a palavra está bem perto de vocês, em sua boca e em seu coração. Portanto, vocês podem praticar. Se a palavra está bem perto de vocês, ela não está além do céu, ela não está além do mar, ela não está distante, o Senhor está dizendo aqui, mas ela está em seu coração, perto de você aí, em seu coração, e você vai ver uma conexão de toda essa porção de hoje, falando de coração, falando de boca, em seu coração. E vocês podem praticar. Você pode praticar. Não há nenhuma instrução do Senhor que você não tenha condições de praticar. Você pode fazer. O Senhor não dá a você nada que você não possa viver, que você não possa cumprir. Se Ele te entregou o Shabat, você pode viver o Shabat. Se Ele te entregou leis alimentares, você pode viver. Não há nada que você não possa, dado pelo Eterno. Em Levítico 12, interessante, gente, que esse texto que nós lemos agora, que diz que a palavra está perto de você e que você pode praticá-la, ela não está só aqui. Ela foi também repetida por Paulo aos Romanos. Vou te dizer o texto para depois você ler. Romanos capítulo 10, versículo 8. Não precisa ir lá não, depois você anota. Ele repete também toda a palavra que era trazida lá na Brit Hadashah. Na verdade era um conhecimento que vinha da Torá. A base deles é a Torá. Agora lá em Levítico, na porção que nós estamos, Romanos 10, 8. Voltando a Levítico, no capítulo 12, no versículo 6 a 8. Primeiro você fala comigo. O Senhor, repete comigo, o Senhor não me pede nada. Não me pede nada. Sem que eu possa realizar. Sem que eu possa realizar. Se você não tiver capacidade própria, Ele vai providenciar. Amém. Sabia disso? Versículo 6. O que aconteceu aqui, gente? Nós vimos que havia circuncisão. Se havia circuncisão ao 8º dia, que a mulher teve nenê. E quando ela tinha ali o filho, ela, depois de um período de purificação que ela passava, ela se apresentava uma oferta ao Eterno em agradecimento por ela ter gerado, pela purificação que ela passou, ao fim da purificação, e por ela ter gerado, trazido uma vida ao mundo, pelo filho que ela recebeu, por aquela dádiva que ela recebeu. E aí diz assim: quando os dias de purificação tiverem terminado,
por causa de um filho ou de uma filha, ela levará ao sacerdote à entrada da tenda do encontro um cordeiro de até 1 ano para oferta queimada e um pombinho ou pombo para oferta pelo pecado. Ele os oferecerá diante de Adonai e fará expiação por ela. Assim ela será purificada da emissão de sangue. Esta é a lei para a mulher que dá à luz um menino ou uma menina. Para aqui, olha para mim. O Senhor fala o seguinte: a purificação, depois do período de purificação, ela será purificada através de um ato, de uma oferta de expiação. Vai trazer um cordeiro, vai trazer um pombo ou um pombinho. E se você não tiver condição de trazer? E se você não tem dinheiro para comprar um cordeiro? Como você vai cumprir essa instrução do Senhor? Vai ficar impuro? Vai sofrer a consequência então da impureza? O Eterno não faz nada, não dá nada que você não possa cumprir, que você não possa realizar. Por isso o texto continua. Por isso o texto não para aí. E aí o que o texto diz? Se ela não puder pagar pelo cordeiro, se ela não tem condições de arcar com a despesa a ponto de prejudicar a sua vida normal, a sua sobrevivência, se ela não tem como arcar com aquela despesa, pegará então o quê? 2 pombas ou 2 pombinhos, uma para oferta queimada e a outra para oferta pelo pecado. E o Cohen fará expiação por ela e ela será pura. Por quê, gente? E aí talvez você pense, mas e se ela também não tiver condição de pagar pelo pombo? Ela tem. Isso eu aprendi com o Tiago. Por que ela tem? Porque o pombo já está disponível. Você anda e o pombo está por aí, está livre. O Senhor permitiu em sua instrução que você consiga pegar algo que Ele te deu. Ele providenciou para você. Amém. Para que você possa realizar, para que você possa cumprir aquela instrução. Assim como Ele providenciou o cordeiro para Abraão, assim como Ele providenciou uma chia para você, para morrer em seu lugar, foi dado para você, gente. Ele veio do céu, se fez carne, habitou entre nós, para que você tivesse acesso a essa purificação, para que você pudesse viver essa purificação, porque a tua dívida era tão cara, a nossa dívida era tão alta que a gente não tinha condição de pagar, mas aí Ele providenciou, trazendo uma chia, seu filho, para morrer no meu lugar, no teu lugar, e pagar a nossa dívida. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Passa para mim. E agora olha que coisa interessante. Capítulo 13 vai começar a falar de Saraat, doença de pele. E aí você pega e começa a ler esse capítulo 13 e parece que nada, você não consegue conectar nada com nada. Porque nós nos distanciamos da cultura e do entendimento judaico acerca do texto. E aí a gente lê para isso aqui, parece uma loucura. O cara parece uma mancha, tem 2 fios de cabelo, o cabelo é branco, o cabelo é preto, ela é funda, ela é vermelha, ela é branca. E aí eu fico 7 dias e volta de novo, ele vai analisar de novo. E aí se está na casa, leva na casa. E começa a achar aquilo tudo muito estranho. E não entende. Porque a gente não entende o que o Eterno, a gente se afastou do que o Eterno revela a esse povo quando dá essa instrução para eles. A primeira coisa aqui que eu queria mostrar para vocês está aqui tratado em Levítico capítulo 13. Existe um termo que é utilizado para a pessoa que tem essa doença, chamado Metzorá. E olha que interessante, que a palavra Metzorá, ela é muito parecida, muito próxima, né? O nome que se dá a alguém que tem essa doença
é muito próxima a essa palavra aqui, ó. Motzirá. Não parece? Motzirá, Metzorá. Motzirá, Metzorá. Não parece a mesma coisa? Motzirá, Metzirá. Metzorá é a pessoa que leva consigo uma doença, que tem essa doença de pele. E Motzirá, o que é? É alguém que fala mal de outra pessoa. Qual a relação que eles fazem com base nisso? A relação que eles fazem, o entendimento que eles receberam, e por eles terem esse entendimento, o Eterno deu essa instrução, o Eterno sabia que eles iam compreender a dinâmica aqui. É que na verdade, essa doença, Saraat, ou lepra, para você entender, ela é fruto de Lashon Hará, palavra maledicente. Ela é um sinal de pessoas que falaram mal de outros. E aí você começa a compreender então. Lembra que Miriam ficou leprosa? Depois de quê? Depois que falou mal de Moisés para a Cuxita, né? Lembra que Moisés botou a mão, quando tirou a mão dele estava como se lepra, aquilo ia servir de sinal? Aquele sinal foi dado a ele depois que ele falou mal do povo hebreu. Esse povo não vai me aceitar, não vai me ouvir. Ah, vai ter um sinal. Então, sempre depois de alguém que traz uma palavra contrária ao outro, tem uma demonstração, um sinal de uma lepra, impureza. E olha que interessante, dentro dessa Lashon Hará, desse falar mal, de palavra maledicente, para você ver como falar mal é algo sério no meio do povo de Deus. Como isso é sério. Eles dizem que existem 7 pecados. 7 pecados relacionados, estão relacionados à língua, pode parecer que não, mas estão, relacionados à língua e relacionados então à impureza, a essa lepra, a essa doença de pele. Quais são eles? A própria Lashon Hará, o próprio fato de falar mal dos outros, é um. Segunda, assassinato. Terceiro, adultério. Quarto, jurar falso. Quinto, arrogância. Sexto, roubo. Sétimo, avareza. Todo judeu tem essa compreensão. Se você está impuro, se você está vivendo Saraat, é porque alguma dessas coisas você cometeu. Você vai entender por que eu estou falando isso. Antes, deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso tem a ver com palavras, sabe por quê? Com a sua boca você fala mal do outro, não fala? Você sabia que com a sua boca e com as suas palavras você comete o assassinato? Você mata pessoas com a sua boca. Não tem um texto da palavra de Deus que o poder da vida e da morte está na boca? Então a sua boca mata. Então, se você está trazendo morte a outra pessoa através da sua boca, aqui onde você está? Assassinato. Você está leproso. Você está impuro. Você tem que ser tirado dos muros, ser levado para fora dos muros ou para fora do acampamento. E é assim que acontecia. E tinha um tempo então lá fora do acampamento. Sabe para quê? Castigo, gente? Maldade? Exclusão? O que é isso? O sacerdote, quando a pessoa tinha esse sinal, ele analisava a pessoa. Temos que ter discernimento, gente.
Quando vemos um sinal de lepra no nosso meio, a gente tem que discernir aquilo. Isso fazia os sacerdotes. E através do discernimento, o que ele fazia? Sair espalhando? Não, senão ele está cometendo a mesma coisa. Mas ele chamava a pessoa e aconselhava, estou trazendo para o dia de hoje, tá, gente? Aconselhava a pessoa a um tempo de reflexão. Meu amigo, para. Quer um conselho? Para. Vai lá para fora um pouco. Pensa um pouco em tudo que você tem feito, tudo que você tem falado, para que você possa se livrar dessa impureza. Chamado tempo de reflexão. Lembra que a gente aprendeu quando a gente fez educação de filhos? Chamado tempo de reflexão, lembra? Quando o filho fazia uma coisa errada, a gente aprendeu que a gente não podia chegar ali e falar para ele o que ele tinha feito errado. A gente pegava ele: você fez isso? Não, você tem que pensar. Botava ele num canto, fica aqui e pensa, o que você deve ter feito de errado? Depois a gente conversa, e deixava ele ali um tempo, para ele refletir. Era o tempo de reflexão. Chegamos a fazer isso lá em casa. E ali ele ficava refletindo. Depois de um tempo, a gente voltava e aí, pensou? Está imaginando o que você fez de errado? Eu lembro que uma vez nós fizemos, não sei se foi com o Pedro ou com o Gabriel, que a gente fez isso, ele veio e ele falou coisas que nem era aquilo que a gente tinha colocado ele. Se denunciou, se entregou totalmente. Falou, eu não estava querendo punir ele por causa daquilo, mas por causa de outra coisa, ele entregou coisa que eu não sabia. Tempo de reflexão. Um tempo de parar e vir a consciência de que o que eu estou fazendo, o que eu realizei é errado. E aí eu descubro sozinho os meus erros. E isso é importante. Eu descobri que o que eu fiz foi errado. É errado. Adultério, gente. Traição. Traímos as pessoas com a nossa língua. Traímos a fidelidade ao outro com a nossa língua, com aquilo que nós falamos. Jurar falso. Falamos falsamente contra o outro. Falamos uma coisa que não é verdade, é mentira. Aquilo que estou falando dele não é uma verdade. Arrogância com a nossa boca. Arrogância é aquele que se coloca numa posição superior. Não é a pessoa que fala muito dela. Eu fiz, eu realizei, e ele vai só com a língua. Só com a língua. Roubo. Aquilo que você fala, rouba. Muitas vezes rouba. Sabia? Rouba a posição. Você rouba a própria posição da pessoa, tirando o devido lugar dela, humilhando ela. Você rouba a posição dela quando você humilha a pessoa. Rouba a paz. Rouba a paz, gente. Avareza. Aquele que quer juntar para si. A língua, temos que tomar cuidado porque ela tem poder de incendiar toda uma casa. Toda uma casa. Passa para mim. A boca fala porque o coração está cheio. Olha o coração, gente. Se o coração é um coração circunciso, se um coração é um coração onde dentro dele está a instrução do Senhor, movido e dirigido pelo Espírito, como que esse coração vai produzir? Do coração é produzido as palavras. A boca fala o que o coração está cheio. A paraxá anterior fala de alimentos impuros, não é isso?
Pois o que nos alimentamos será fonte para o que produzimos, para as nossas palavras. Se comemos coisas impuras, nossas palavras serão puras. Se comemos coisas impuras, nossas palavras serão impuras. Simples assim. Por que essa porção vai falar de impureza? Vai falar daquilo que está no coração e daquilo que sai da boca logo depois da lei alimentar. Porque muita coisa impura que a gente come não é só a comida física, e eu preciso aprender isso com a comida. Mas porque eu muitas vezes estou me alimentando de coisas impuras. Fico ouvindo coisas que eu não tenho que ouvir, e assim enchendo o meu coração, enchendo e fomentando o meu coração com essas coisas ruins, com essas coisas erradas. E aí quando eu vou falar, gente, se você está do lado de alguém que vive no lachon hará, meu amigo, sai de mim. Porque você vai ficar se alimentando, daqui a pouco você está igual. Já reparou que é assim? Já reparou que é assim? A pessoa vai produzir aquele lachon hará e vai desfrutar aquilo com você. Se você comer, meu amigo, você vai repetir. Aí a pessoa falou lá para você: o pastor Alexandre, ele fez isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro, ele fez aquilo, ele fez aquilo, ele fez aquilo outro. E aí você vai sair falando ali: ele fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo outro. Ele fez aquilo, ele fez aquilo, e ele fez aquilo outro. O que você está comendo? É melhor você falar: irmão, por favor, não fala, não quero ouvir isso não. Ou então você cita esse texto para ele, que eu vou ler daqui a pouco, vou ler agora. Você é o que você come. Já viu falar isso aí? O pessoal natureba aí gosta de falar isso. Você é o que você come. Isso não é verdade. O que você está comendo? Se você ficar lá na frente do seu computador comendo diariamente, esses que ficam falando contra uma cheia, meu amigo, se você comer, daqui a pouco você vai estar falando. O que você está comendo? Está comendo coisa que não é comida. A nossa comida é a palavra de Deus. Se o que você está comendo não está de acordo com a palavra de Deus, isso não é comida, é lixo. E você não foi chamado para comer lixo, você foi chamado para comer coisas saudáveis, porque você é aquilo que você come. Se você come a verdade, em você haverá verdade. Se você come mentira, em você haverá mentira. E olha o que acontecia, gente. Levítico capítulo 13, no versículo 45, diz algo interessante. Diz assim: quem tem feridas de sará, aí fala, vestirá roupas raspadas, deixará o cabelo desgrenhado, cobrirá o lábio superior e gritará: impuro, impuro. Cobre a boca. Olha só, ele é levado para um lugar onde ele tem que refletir sobre ele. E ainda diz que ele tem que cobrir a boca, porque ele precisa entender que o mal que está sobre ele vem de sua boca, que o mal que ele está vivendo é produto da sua boca, e ele precisa reconhecer isso. Por isso, quando alguém se aproxima, ele tem que meter a mão na boca e gritar: impuro, impuro. Mateus capítulo 12.
versículo 33 ao 37. A árvore boa dá fruto bom. E a árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo fruto. Cobras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Porque a boca fala do que sobeja o coração. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas. Entretanto, o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Além disso, eu lhes digo: no dia do juízo, os homens darão conta de toda palavra impensada que tiverem falado, porque por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. O que você tira no seu tesouro? Coração, boca, circuncisão. Você está entendendo tudo isso? A relação da palavra com os 7 pecados: a mentira, o assassinato, o roubo, a arrogância. Passa também. E agora você começa a entender o conceito. O conceito da lepra, o conceito da coisa impura. Você começa a entender Yeshua falando que o que contamina o homem é o que sai da sua boca. E com base nesse conceito que você tem, você entende o que Yeshua estava dizendo em Mateus capítulo 15. Gente, nós precisamos compreender o contexto judaico das coisas. Quando que uma pessoa que não conhece o conceito judaico vai relacionar a lepra com uma palavra maldita, uma palavra má? Quando que uma pessoa sem esse entendimento vai relacionar a lepra ou a palavra má com adultério, com roubo, com mentira? E como que ela vai entender que Yeshua, quando fala aqui em Mateus 15, está trazendo exatamente esse conceito do leproso? Olha o que diz agora, com esse entendimento, lê Mateus 15. Então alguns fariseus e mestres da Torá de Jerusalém foram a Yeshua e lhe perguntaram: por que os discípulos transgridem atrás... Ó, só está falando mal, tá? Não estou falando mal? Foi lá para acusar os discípulos. Por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciãos? Eles não realizam a Netilat Yadayim, a lavagem da mão antes de comer. Está acusando os seus discípulos, estão transgredindo a tradição, não estão lavando a mão antes de comer. Ele respondeu: e por que vocês transgridem a ordem de Deus? Por causa da sua tradição. Porque Deus disse: honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar... Ele está trazendo o contexto, olha só, gente. Ele está trazendo eles ao contexto de quem fala mal, Lashon Hará. Quem amaldiçoar seu pai e sua mãe terá de ser executado. Mas vocês afirmam: se alguém disser a seu pai e a sua mãe,
prometi por dar a Deus o que poderia ter usado para ajudar vocês, ele não está mais obrigado a honrar seu pai e sua mãe. Dessa forma, por causa da sua tradição, vocês anulam e tornam sem sentido a palavra de Deus. Hipócritas! E Yeshayahu estava certo ao profetizar sobre vocês. O que ele estava dizendo? Essas pessoas me honram com seus lábios, mas seu coração está muito longe de mim. O fato de me adorarem é inútil, porque ensinam regras inventadas por homens como se fossem minhas. Mentira! Se eu falo algo novo que não foi Deus que falou e digo que isso é uma instrução de Deus, eu estou mentindo. Eu tenho que secar isso aqui, foi do homem. Isso aqui é de Deus. Se eu falo que uma coisa que é do homem é de Deus, eu estou mentindo. O que é de Deus é de Deus. O que é do homem é do homem. O livro profeta está falando isso. Isaías, o que é um exemplo. Eu não posso falar que isso é algo dado por Deus, uma instrução de Deus, não é. Se eu falo isso, estou mentindo. E eles vêm então acusar os discípulos, querer levantar palavras contra os discípulos, dizendo que eles reclamando ou acusando eles porque eles não estão lavando a mão. Você conhece isso na Torá? Quando foi que Deus mandou lavar a mão antes de comer? Nunca! Isso não é instrução do Senhor. É o sacerdote. Agora, alguém quando vai comer e antes de comer ter que lavar a mão, isso não é uma instrução do Senhor. E eles estão acusando e usam isso como se isso fosse uma ordenança do Senhor. Quando na verdade eles estão quebrando um mandamento. Não estão honrando e estão amaldiçoando os seus pais. Porque, sabe o que eles faziam? Para não ajudar financeiramente os seus pais, eles se comprometiam em doar valor ao templo e criaram ali uma norma de que se eles fizessem isso, eles ficavam desobrigados. Criaram algo para não cumprir o que Deus determinou. Falso. Estão em meio à falsidade. O texto continua, versículo 10, olha. Primeiro Yeshua traz eles ao contexto. Lashon Hará, lepra. E ele diz, então ele chamou a multidão para junto de si e disse, ouçam e entendam isto. O que torna a pessoa impura não é o que entra por sua boca, mas o que sai da boca é o que torna impura. A relação que ele faz é o que eles estavam tentando fazer com a lavar das mãos. Não tem nada a ver com o alimento, mas o lavar das mãos. Mas ele está dizendo o que torna impuro é o que fala, porque ele está fazendo a relação com eles. Eles estão lavando as mãos. E o lavar as mãos ou não lavar as mãos, isso não torna impuro. Mas o que eles estão fazendo, vocês estão vendo aí, quer falar mal do outro, quer acusar falsamente, quer criar mentira, isso contamina o homem, é o que ele está dizendo. Isso torna o homem impuro. Os talmidim se aproximaram dele e disseram, você sabe que os fariseus ficaram ofendidos pelo que você disse? Ele respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão em um buraco. Kefa lhe disse, explique-nos a parábola. Olha, era uma parábola, gente. Explica-nos a parábola. Então ele exclamou, será que vocês não entenderam nem agora? Não perceberam que tudo que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido na latrina? Mas o que sai da boca, veja bem, olha o que ele vai fazer. Mas o que sai da boca
procede do coração. Coração e boca. Circuncisão, espírito, boca. Olha a conexão que ele vai fazer agora com Levítico. Ou melhor, com a cultura acerca de Lashon Hará. E essas são as coisas que tornam o homem impuro. Pois do coração procedem maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de moralidade sexual. Roubo, mentira, calúnia. Você viu alguma relação aqui, gente? Qual o entendimento que o judeu tem? A relação de Lashon Hará e de lepra, de doença, de sará, com o quê? Roubo, assassinato, adultério, mentira, calúnia. Ele está falando exatamente disso aqui. Do coração procede maus pensamentos, assassinato, adultério e outros tipos de moralidade, roubo, mentira, calúnia. Essas coisas tornam a pessoa impura, mas comer sem realizar o lavar das mãos não torna ninguém impuro. Filipenses capítulo 4. Versículo 8. A sua boca fala que seu coração está cheio. Se você come coisa impura, você vai produzir impureza. Se você estiver se alimentando de mentira, vai produzir mentira. Você é o que você come. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por fim, irmãos, concentrem o pensamento no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável ou admirável, em alguma virtude ou em algo digno de louvor. Continuem praticando o que aprenderam e receberam de mim, ou que ouviram e me viram fazer. Então Deus, que concede Shalom, estará com vocês. Sempre que vierem contar uma coisa, era bom a gente passar por esse filtro. Irmão, que você vai me contar é verdadeiro? O que eu vou falar é verdadeiro? O que eu vou ouvir ou o que eu vou falar é nobre? O que eu vou falar ou o que eu vou ouvir é correto? É puro? É amável ou admirável? Tem virtude? Há algum louvor nisso? Se não há, meu amigo, não coma, não fale. Se não há pureza, se não é verdadeiro, se não é nobre, se não é correto, se não é amável, se não tem nenhuma virtude, cale. Cale. Para que você não se torne impuro. Certa vez eu vi um testemunho de um policial militar que ele foi preso. Ele era a segurança do Brizola, na época do Brizola, e ele cometeu diversos crimes e foi preso. Diversos crimes. E um dia lá, quando ele foi levado para a carceragem, viraram para ele e falaram assim: ó, cuidado com o fulano de tal quando você chegar lá. Esse cara é perigoso. Ele falou que ele já estava acostumado e quando ele foi para a cela ele já estava pronto. Se o cara arrumasse problema com ele, ele ia mandar o cara lá dentro. E quando ele chegou na cela com várias pessoas ali, ele viu que tinha um quartinho, um negócio fechado, um ambiente separado com plástico assim,
quem fica lá é o cara. Avisaram para ele tomar cuidado. E ele ficou já se preparando, tal, já ligado naquilo. De repente falou: ó, fulano quer falar com você. Ih, rapaz, agora. Quando ele chega lá, pronto para agir, está o cara sentado com a Bíblia. E aí o cara começa a falar com ele: olha, Deus mandou te dizer que Ele vai te tirar da cadeia. Aceita o Senhor, Ele vai te livrar. Como é que vai me livrar? Todo crime que eu cometi, toda prova que existe, quando... E você vai falar assim, no dia da audiência, você vai virar para a juíza e vai falar assim: olha, Deus mandou te dizer que Ele vai curar a sua filha. Ele saiu dali falando: como é que eu vou fazer isso? No meio de uma audiência, falar um negócio desse para a juíza. E ali ele parou esperando o dia da audiência, ali ele se converteu, aquela coisa toda, e chegou na audiência, ele: doutora, Deus mandou te dizer que Ele vai curar a sua filha. Resumindo a história, a filha da juíza estava com câncer e foi curada. Amém. E ele foi absolvido. E a juíza chegou a pedir o promotor para não recorrer da decisão dela. Mas por que eu estou contando essa história? Porque ele falou comigo que uma vez lá preso, ele olhou pela cela e viu um cara preparando o cimento. Preparando ali o cimento. E aí de repente aquele cara encheu a mão de cimento e foi no colega dele, jogou no colega dele, o colega dele se sujou todo de cimento. E Deus falou com ele: tá vendo? Ele sujou o outro de cimento. Mas para sujar o outro de cimento, olha como é que está a mão dele. Toda suja de cimento. Então cuidado quando você abre a sua boca para falar de alguém. Porque quando você suja o outro, você está se sujando. Nossa, não, fiquei não. Salmo 34. Gente, eu tô... Salmo 34. Versículo 13, quem está com a judaica, quem não está com a judaica, versículo 12. Quem de vocês tem prazer em viver? Fala aí, gente. Estou perguntando para vocês. Quem de vocês tem prazer em viver? Quem aqui deseja uma vida longa para ver coisas boas? Todo mundo? Então, se assim for, se você quer ter vida longa, gozar da vida, mantenha sua língua afastada do mal e seus lábios de conversas enganadoras. Quer viver? Quer ter vida longa? Olha o remédio aqui. Toma esse remédio. Afasta a tua língua do mal e de conversas enganadoras, e você viverá longamente. É uma promessa do Senhor para a sua vida. Amém, gente? Amém. Mas não acabou, porque tem uma coisa. O capítulo 12 falou da circuncisão, a promessa de um coração circunciso, entregue ao Senhor, para poder realizar a vontade do Senhor, dirigido pelo Senhor. E se o nosso coração está circuncidado, cheio do Espírito, logo eu vou produzir frutos do Espírito. A minha boca vai produzir frutos do Espírito. Agora, quando não é assim, eu estou como um leproso. Palavras maledicentes, lashon hará, e me torno então impuro. E como agora me purificar da minha impureza? Como me tornar puro? Diz que depois daquele processo, Levítico capítulo 15, e eu vou encerrar aqui. Levítico no capítulo 15 diz como ser curado da lepra. Como ser curado de Tsaraat,
dessa doença produzida pela minha língua. Como se tornar puro? Levítico 14, de 1 a 7. Levítico 14, do versículo 1 ao 7. Eu falei Levítico 15? Falei errado. Levítico 14. 12, circuncisão. 13, Lashon Hará. E agora, como me tornar puro? Adonai disse a Moshe: esta será a lei concernente à pessoa afligida com Tzaraat, no dia de sua purificação. Ela será levada ao sacerdote, o sacerdote sairá do acampamento e as examinará ali. Se ela vir que as feridas da pessoa afligida com Tzaraat foram curadas, ordenará que 2 pássaros vivos e puros sejam pegos para a purificação da pessoa, além de madeira de cedro, tecido escarlate e das folhas de sopo. O sacerdote ordenará a morte de um dos pássaros em uma panela de barro sobre água corrente. Quanto ao pássaro vivo, ele o pegará com a madeira de cedro, tecido escarlate e sopo, e os mergulhará, bem como o pássaro vivo, no sangue do pássaro morto, sobre a água corrente, e aspergirá 7 vezes a pessoa a ser purificada da Tzaraat. Em seguida, libertará o pássaro vivo em um campo aberto. Que loucura, né, gente? Já parou para pensar nisso? Você passou pela purificação, então faz o seguinte: traz 2 pássaros. E aí a pessoa chega lá com 2 pássaros. Agora pega lá um jarro de barro, com água corrente ali. E aí o jarro de barro, água corrente, e ele pega agora madeira de cedro e sopa, uma folhagem, um arbusto. Nós vimos até lá em Israel esse arbustozinho que usa para aspergir. E amarra ali um tecido vermelho no arbusto, o cedro, junta com o pássaro e corta ali o pássaro e deixa o sangue do pássaro escorrer. E aí uma coisa que não tem aqui, mas você conhece na cultura: eles pegam aquele pássaro morto e enterram o pássaro morto. Agora pegam o pássaro vivo, mergulha naquela água ali com sangue, mergulha tudo aquilo junto ali e solta o pássaro. Uma pessoa, um leigo, que loucura, que loucura. Mas isso nada mais é do que Jesus fez por mim e por você. Ele veio em forma de um homem, um vaso de barro, mas nele havia uma água corrente, o Espírito sem limites, sem medida, que foi dado a ele. Ele era o primeiro pássaro, o pássaro que entregou a sua própria vida sem ter culpa, porque o pecaminoso era o impuro que estava ali. Ele não merecia morte, quem merecia morte era o impuro, mas ele deu a sua vida como aquele pássaro, derramou do seu sangue ali. Junto a ele estava a madeira, o cedro, o tecido carmesim, o hisopo, exatamente o que estava presente lá naquele cenário da cruz, o sangue escorrendo, hisopo, madeira de cedro. E ali ele foi sepultado, tirado daquele lugar e agora sepultado. Só que a história não terminou, porque havia um outro pássaro que também era ele, também representa ele. E aquele pássaro então é levantado e voa. A ressurreição de Yeshua e a vitória sobre a morte, morte que era o salário do nosso pecado. Assim nós temos a figura de Yeshua realizada no ritual, presente, falando
e revelando em cada gesto de purificação. Só tem uma pessoa que pode trazer purificação a você, o Mashiach. Só através dele, da obra dele, daquilo que ele realizou, nós podemos ser purificados. Amém? Amém. Shabbat Shalom. O Senhor te abençoe. Em nome de Yeshua Mashiach, que você seja purificado. Amém?